vou passar 2 recados rapidinho para vocês. Primeiro, o financiamento para ajudar a custear o servidor da Cidade Gamer e manter a gente atualizado e expandir e colocar os episódios antigos do podcast em um feed dedicado próprio está ativo. Você vai no PicPay e procura Cidade Gamer, ou no final do post de todos os podcasts que estão saindo agora vai ter um link para as instruções de como você pode assinar o nosso programa de assinaturas no PicPay. A outra é que os podcasts nessa época de pandemia vão estar com o selo de Fique em Casa Jogando. Eu quero trazer assuntos, conteúdos, debates e temas e recomendações e resenhas para que você tenha conteúdo, para que o tempo que você tenha dentro de casa seja mais ameno, ou para você tentar ficar mais leve, ou se você é uma das pessoas que está no trabalho indispensável, na linha de frente, ou você precisa trabalhar, eu quero ser pelo menos uma companhia. Então fique em casa jogando, nem que seja para o momento que você estiver em casa, para você não sair, você sabe dos riscos, é uma situação delicada. Então os programas da sexta-feira vão ser marcados principalmente com o Fique em Casa Jogando, onde eu vou recomendar um jogo e vou fazer um debate editorial onde eu vou me abrir e conversar com vocês. E se você precisar desabafar e falar com a gente como você está sentindo, como o jogo está ajudando, eu tenho ouvintes psicólogos que estão dispostos a ajudar a gente, e a gente vai inclusive gravar um programa tirando algumas dúvidas. Ajuda bastante. Eu também quero aumentar para 2 resenhas por semana de jogos, provavelmente mais leves, jogos para você curtir. Não adianta o jogo ser leve, porque às vezes você quer jogar The Witcher 3, matar um monte de criaturas, e isso vai fazer o seu tempo voar e parar de pensar na condição que o nosso planeta está agora. Então é isso, conto com vocês e fica agora com mais um podcast da Cidade Gamer, na linha Pausa pro Café. Este é o Pause pro Café, o seu podcast de variedades do site cidadegamer.com.br. Eu não sei como vocês estão fazendo. Eu realmente não sei. Porque, além da gente conversar pouco, seja pelo grupo do Telegram, seja no Twitter, seja os poucos que têm acesso ao, a uma linha direta comigo, por WhatsApp ou o próprio Telegram, a gente não tem conversado tanto que devia. O momento não tá muito legal. E a gente devia conversar mais. E conversar sobre games, muitas vezes, deixa a gente mais leve. É por isso que eu queria dar início a um movimento, mesmo que completamente discreto, pelo tamanho que a Cidade Gamer é, que é esse movimento de Fique em Casa Jogando. Se você tem como ficar em casa jogando, seu trabalho ele é essencial para você, mas você pode ficar em casa para fazê-lo, eu agradeço. E se você está saindo todos os dias porque não tem como, se cuida, por favor. Você é muito importante. E ainda assim, a gente devia conversar mais. Sempre foi o intuito do Pause pro Café trazer uma coisa pessoal minha para tentar criar uma conexão com vocês. E eu vou dizer, não tá fácil. Não tá fácil nem fazer o que eu me comprometi que era jogar. Não tá fácil nem fazer a live que eu queria fazer para conversar com vocês online, trocar ideia enquanto eu jogo um jogo, mundano com uma lista de tarefas. Realmente não tá fácil. Mas o videogame estava presente em vários momentos da vida de muitos de vocês. Quando a gente tinha uma coisa muito mais ativa, eu recebia muito e-mail do quanto um jogo ajudou, ou quanto, até a Cidade Gamer ajudou algumas pessoas. E a cada um de vocês que se abriu e falou isso, eu agradeço. Hoje, eu vou falar um pouco desse momento que a gente está vivendo, um pouco dessa, não quero dizer nostalgia, de uma época que tudo era melhor, e essa época era 2 meses atrás. Mas eu vou tentar me abrir sobre o que está passando em alguns momentos e como alguns jogos têm me ajudado. O Pause pro Café de hoje, baseado na ideia do Fique em Casa Jogando, é sobre No Man's Sky. E não vai ser o único episódio sobre esse jogo.
Antes de mais nada, muita gente tem falado que a opinião de algumas pessoas realmente não deve ser levada a sério, ainda mais quando a gente está discutindo a saúde mental. Os influenciadores, os blogueiros, os instagramers, os podcasters, eles podem ajudar você a identificar aspectos da vida de vocês, mas uma ajuda profissional com certeza vai ser a pessoa indicada para falar: você realmente está sofrendo disso, você realmente está sofrendo disso. Eu lido com 2 tipos de ansiedade. Eu tenho a minha ansiedade que está presente, está aqui. Eu tenho que olhar para ela e falar assim: eu sei como é que você está hoje, eu sei que você está com tudo hoje, mas eu preciso fazer as coisas. E eu tenho uma ansiedade que chama ansiedade social. É horrível. Eu não consigo lidar com pessoas. Se alguém me pede para pegar o telefone e falar com alguém, eu travo. E olha que eu já fui apresentador de TV, já fui apresentador de programa, já apresentei shows, palcos, já fiz entrevista. Mas eu entrava num modo automático na minha cabeça. Era trabalho. E às vezes eu me sinto sozinho o dia inteiro. E um amigo, 2 amigos me chamam para jogar alguma coisa online e eu tenho os recursos para fazer e eu não faço. Eu vou lá, pego o celular e fico 2 horas no Twitter. Por que eu tô falando isso? Porque não deveria ser a maneira como eu abordaria. Então eu vou trazer para vocês um sentimento que veio quando eu conversei com alguns profissionais, inclusive o meu psicólogo, nesse momento de pandemia, de isolamento social, em que a minha ansiedade está lá todo dia. A primeira coisa que o meu psicólogo falou, e ele falou que muitas pessoas estão passando por isso, e lembrando que o conselho serve para mim, mas se você identificar e achar que funciona, eu espero que ele não seja um conselho irresponsável, mas consulte o seu psicólogo, o seu analista, converse sobre esse tipo de assunto. Mas uma coisa que ajuda todo mundo que faz home office, todo mundo que está preso em casa, é desenvolver uma rotina. Bom, por sorte e por azar, a minha rotina se chama Antônio de Mendonça Vivaco. Meu filho completou 2 anos durante essa quarentena e ele tem uma demanda muito única. Ele é uma criança. Alguns psicólogos especialistas ou pais que estão ouvindo isso sabem que existe o Terrible 2, ou os 2 anos, que é uma fase meio pré-adolescente de revolta infantil. Ele tem noção do espaço, ele tem noção das coisas, ele sabe o que é dele, e ele se recusa a aceitar ajuda, faz birra, e etc, etc. Uma criança. Então, seja mais doce quando você conviver com pessoas que têm crianças, porque umas coisas não são fáceis. A minha rotina hoje se consiste em trabalhar da meia-noite às 2, 3 horas da manhã, acordar às 8, cuidar do Antônio, cuidar da casa, lógico, intercalando com a minha esposa, que também está em casa. Mas as tarefas me ajudam. Acordar e saber que a louça de ontem, que eu não lavei porque eu estava trabalhando à noite, está do lado de fora e precisa ser lavada antes de fazer o almoço do Antônio, me ajuda a ter um objetivo. Lavar, pendurar roupa e secar a louça, isso me ajuda a ter um objetivo. Montar a lista de compras, porque a gente tem que sair muito pouco e tem que ser extremamente objetivo, me ajuda a fazer isso. Limpar a casa, tarefas do lar e etc. Por isso que eu estou tentando organizar a Cidade Gamer para que ela forneça mais conteúdo para vocês. Passei uma madrugada inteira fazendo arte, para fazer a arte do Fala Mais Joga, mudando a identidade da capa para marcar esse momento e essa temporada do Pause pro Café. Mas eu não fiz só isso. Em vários momentos eu vou descrever quais foram os jogos que estavam presentes me ajudando. E hoje eu vou falar do No Man's Sky. O No Man's Sky ele começou de uma maneira extremamente polêmica. O lançamento veio com um jogo completamente quebrado. Hoje eu tô com o No Man's Sky no PC, presente do nosso querido amigo Bill, e no PlayStation 4. Eu vou falar da minha experiência no PlayStation 4, porque eu ainda não consegui jogar a versão do PC que eu tava pensando em comprar para fazer lives, porque é um jogo que me permite
fazer tarefas e ocupar o meu cérebro e aliviar a tensão fazendo tarefas rotineiras. Bom, saiba de uma coisa, No Man's Sky não é o mesmo jogo de quando foi lançado. Ele tá, para um jogo de 8 GB, ter uma atualização de 12, quer dizer que muita coisa mudou. Hoje você pode ter veículos, robôs, construir bases. Pense numa casa em Minecraft, mas pense numa base funcional cheia de coisas que você utiliza no jogo. E pense que para chegar num ponto de ter uma base legal no modo aventura, você realmente tem que ter avançado na exploração espacial. No Man's Sky começa com você despertando depois de cair de uma nave, da sua nave, e ela está completamente lascada. E ele vai te dar algumas missões. Em tal região tem a fonte de minério que serve para sua pistola mineradora e automática criar as peças que você precisa para reparar o motor de propulsão. E isso vai tirar sua nave do chão. Mas reparar o motor também quer dizer que você precisa do combustível do motor de propulsão, que está em minérios que fica em outro ponto. E para se manter no ar é um outro tipo de combustível. Pensa que tem um combustível que é só o jatinho que sai e tem um combustível que é uma propulsão enorme. Poxa, legal. Eu estou falando do começo do jogo. Então você começa. O jogo te dá algumas dicas de como fazer colheita de elementos espaciais. Então ele fala assim, essa planta é rica em oxigênio. É bom você ter ela porque se você precisar de energia, você pode converter o oxigênio dessa planta e abastecer a sua roupa espacial. Essa planta é rica em ferro. Então é uma planta, lembrando que são planetas diferentes, planetas alienígenas com diferentes tipos de vegetação. E fala, essa planta é rica em ferro. Às vezes é minério, às vezes é uma planta, às vezes é uma formação rochosa. E o ferro você vai converter para construir coisas da sua roupa, de exploração ou itens para sua base. Nesse começo, onde você vai buscar os 3 itens iniciais para fazer os reparos, você já é familiarizado com a jogabilidade. Poucos são os jogos que te colocam num universo extremamente aberto e randômico e a sua busca pelos objetivos iniciais são o que te ensinam o que fazer. Um modo tutorial explorativo num mundo completamente aberto. Tanto que se você já jogou no Man's Sky, você pode fazer coisas tipo, eu vou numa caverna buscar cobalto, que é uma das coisas de maior valor nesse começo do jogo. Tá, pode ser assim. Eu já tenho umas 200 horas de No Man's Sky no PlayStation 4. A minha primeira vez que eu tenho umas 60 horas, mais ou menos, 50 horas, ela aconteceu com vou jogar o jogo do jeito que me ensinar, eu não vou olhar um tutorial, eu não vou perceber nada, não vou buscar nada, vou só ler diálogos e explorar. E foi incrível. Eu não sabia o que esperar de No Man's Sky. Depois de reparar minha nave, fazer o meu primeiro voo, você começa a achar outras bases, outros lugares, porque como você está andando, a única coisa que você tem de que existe vida naquele universo são as poucas naves que passam cortando o céu e que há indícios que naquele planeta existe alguma coisa. Depois você descobre que tem um ponto de troca, que é basicamente um comércio com várias estações de pouso de outras naves. Mas você pode passar as 6 primeiras horas jogando sem encontrar nenhum outro ser vivo. Isso pode ser incrível. Claro, se você tem alguma angústia, alguma ansiedade, isso pode ser o que as pessoas usam como gatilho. Eu não sei se eu sou familiarizado ou se eu gosto desse termo, mas é o que dá início a um sentimento. Eu não sou especializado, então é o que pode causar o início de um ataque de ansiedade, de uma crise, de pânico ou de um sentimento ruim. De novo, completamente sem embasamento profissional nenhum. Eu vou trazer alguém para falar sobre isso. Mas o No Man's Sky é mais ou menos isso. Você vai, evolui, e aí você pega uma quest que fala, você precisa pegar tal coisa na estação espacial, que é basicamente a mesma coisa que um ponto de comércio, só que fica no espaço. E para isso você precisa de combustível de dobra.
E você precisa de um combustível. Na verdade, você precisa de um combustível para conseguir ir para o espaço. E depois você vai pegar um combustível de dobra para pular galáxia para galáxia. É um jogo de rotina. Pegue tais elementos, converta tais elementos em combustível, abasteça a nave, abasteça os escudos da nave, abasteça isso, porque você pode encontrar inimigos, atirar laser, etc, etc. Então, no começo, a primeira vez que eu fui lendo, para contextualizar, eu comprei esse jogo no eBay, num leilão, por R$26. Ele veio, eu acho que o meu é belga, ele só tem inglês. Se você comprar hoje No Man's Sky no Brasil, em qualquer videogame, seja Xbox, seja PlayStation 4, seja no Steam, ele vai estar completamente em português, inclusive as vozes. Mas naquele momento, cara, eu só joguei em inglês. Eu até estranhei quando eu comecei a jogar em português. Eu falei, nossa, a mulher tá falando tudo em português. Mas é isso. O No Man's Sky, ele vai te dar uma dimensão de rotina. Você precisa pegar os alimentos que vão virar combustível, e o combustível pode ser desde o combustível da sua roupa, que te mantém vivo, pode ser o combustível da sua nave. Você tem que se esconder porque às vezes toca um alerta e tem tempestade magnética acontecendo. E a exploração é extremamente recompensada. Às vezes você acha um módulo de roupa espacial que te permite botar um upgrade na sua mochila, o que aumenta o quanto você pode carregar. Às vezes você vai comprar no cara espacial, no comércio espacial, um upgrade para sua pistola. Ou você vai achar numa estação, numa mini base que tem poucos recursos e só um comerciante, você vai achar a pistola melhor que a sua. Se tiver dinheiro você troca. Mas o mais legal é que, como é um jogo de mundo extremamente aberto, ele te permite fazer algumas coisas meio únicas. Por exemplo, vamos dizer que você chega nesse ponto de comércio, várias naves estacionadas. Se você chegar e apertar o botão na nave, você não rouba, não é um GTA, mas vai aparecer quantos espaços de carga a nave tem, os upgrades que ela tem e o valor. Se quiser fazer uma oferta, você pode tanto comprar quanto você pode dar a sua de entrada e fazer uma oferta quanto a nave. Agora, se você não fizer isso, olha como o jogo cria uma rotina para você fazer o seu tempo voar, o que pode ser muito bom nessa época de pandemia. Em um tempo você vai começar a receber missões no planeta. Então às vezes vai ter isso aqui é um ponto de comércio, isso aqui é um obelisco de uma raça alienígena que, se você explorar, você vai compreender mais do dialeto da raça. Então você vai ter interações que você pode ganhar bônus, itens, dicas do que fazer, como criar itens, como criar upgrades, etc, etc. E aí, uma hora você vai achar os escombros de uma nave. Ela com certeza é melhor que a sua inicial, só que os módulos dela estão quebrados. Então naquele momento você vai ter que fazer uma escolha de deixar a sua nave antiga e pegar a nova. E ela pode ter qualquer formato. Não estou falando que todas as naves são, meu Deus, é uma nave espacial, parece um caça que voa no espaço. Não. Tem naves que parecem uma caixa de sapato com uma asa torta colada do lado, um ônibus com turbinas em cima e uma asa em X, cortando ele no meio, em X não, em cruz, cortando em uma turbina em cima só. Tem designs infinitos praticamente de nave, e você vai correr atrás da que te satisfaz mais. Lógico, o ideal é ter muito espaço e espaço para upgrades. O upgrade vem desde o canhão de ataque, vem o motor de propulsão, que consome menos combustível, os sensores, os radares e a quantidade de carga que ela consegue carregar. Carga é importante porque, seja urânio, ferro, oxigênio, os minérios que você cria a partir do ferro, etc., você precisa armazenar isso em algum lugar para poder criar outros itens. Eu posso falar por horas, mas eu tenho que ser sucinto. A maneira, nesse momento, que No Man's Sky tem me ajudado é essa disciplina. Porque só para encerrar esse breve capítulo, no momento que você pega a sua nave, a sua primeira nave nova, depois da nave que você consertou, ela tem muitos defeitos, e para isso você tem que, por exemplo, para consertar esse módulo e remover esse módulo e ficar com um espaço livre, você precisa de 10 ferritas. Ferritas é quando você pega o ferro, bota numa máquina que é um processador e ele transforma em ferritas. E a máquina do processador precisa de oxigênio, precisa de matéria orgânica para funcionar.
Aí você tem que achar uma planta, pegar a matéria orgânica, colocar carbono, na verdade. Você bota o carbono e na máquina ela processa e transforma em ferrita. A ferrita pode ser usada para fazer o upgrade e às vezes precisa de 200, então você tem que garimpar coisas para consertar uma nave. E quando você vê aquela nave é sua, é um ferro velho, que você pode dar um nome, você conserta e começa a abrir espaço e você percebe que ela é melhor que a sua outra. Ela normalmente já tem mais espaço que a sua, mesmo com os espaços quebrados. Mas é isso que torna o jogo incrível. Por exemplo, o carbono, ele é o combustível de grande parte das coisas. Então você viu uma árvore, você viu um animal, você viu uma planta menor, um organismo, alguma coisa assim, você atira com a sua pistola. Não é uma pistola laser, é uma pistola de mineração, seria mais ou menos isso. Você atira, você absorve o carbono. Aí você pode usar o carbono para botar na sua roupa, fazer combustível, ou você pode levar na máquina, processar e transformar, ou você pode processar você mesmo. Acho que tem um upgrade que você pega que você consegue processar na sua roupa. E aí 100 células de carbono viram um módulo de supercarbono, vamos dizer assim. E esse módulo, em vez de usar 100 para carregar, um módulo desse completa o combustível da sua nave. Vamos dar um exemplo. E aí você começa a ter que pegar para processar, porque eles ocupam menos espaço. Aí você deixa só na nave, porque é um item que você usa quando está voando. Dando um exemplo. Nesse começo, onde você está explorando o primeiro planeta, e você vai para o segundo planeta, antes de explorar a galáxia, você vai no segundo planeta, pode construir uma base com teleporte para o primeiro planeta, construir outra base, etc. Quando você faz isso, você já está pelo menos com 6 horas de jogo, se você for uma pessoa que está ansiosa e querendo fazer o tempo passar. Só de falar, eu tive boas recordações, e olha que eu não avancei no jogo. Eu não construí uma base com centro de comércio, eu não zerei o jogo ainda. Eu só explorei. Eu vivi a vida 1 hora de cada vez dentro daquele universo. Dentro desse mundo distante e desses mundos distantes de No Man's Sky. Existe um modo completamente criativo onde você pode pegar e criar o que você quiser. Existe um modo de sobrevivência que você pode jogar no normal, que é extremamente fácil. Quando você morrer, vai mostrar onde você morreu e caiu o equipamento que você morreu, e você pode achar. E tem um modo morte permanente, você morreu, game over. Todos esses modos são interessantes e eu recomendo. Na promoção da Nuvem, que não está patrocinando esse programa, o jogo estava R$60. Para um jogo que eu chuto que dá umas 6, 10 horas, o começo, se você for uma pessoa que está com tempo livre e quer leveza e uma experiência exploratória, de crescimento, onde você é responsável pelo seu crescimento, você é responsável por pegar aqueles materiais, a hora que você consegue juntar itens raros, vender e ter dinheiro para comprar uma nave, ter dinheiro para trocar a sua arma e descobrir que agora ela é muito mais rápida para minerar. A hora que você descobre que a sua arma tem um módulo que você pode construir terreno, aumentar ou abrir buraco para descobrir coisas escondidas. Essas são as horas que No Man's Sky brilha. Eu não consegui construir um veículo ainda. Eu não fiz o carrinho que faz a exploração ocorrer 2 vezes mais rápido. Eu não fiz o robô. Eu não fiz o carro mais pesado que leva mais equipamento. Eu só andei de nave a pé. E eu estou ansioso para voltar a jogar No Man's Sky. Se por algum motivo você comprar No Man's Sky e for em algum lugar tipo a Nuvem e você quiser marcar a Cidade Gamer falando eu comprei por causa da Cidade Gamer, a gente agradece. Se você tem histórias para contar, manda pra gente. Se você acha que a sua história vai ficar muito longa e precisa de um áudio, pode mandar pro @Vivaco no Telegram. A gente vai ver se consegue abrir um canal de comunicação no WhatsApp, mas para isso precisa de um chip novo e de um celular com mais de um chip que no meu caso não tenho. Mas, se for o caso, manda o áudio para mim. Pode salvar no WhatsApp, tentar encaminhar o áudio por e-mail. Dá um jeito. Fala comigo. podcast@cidadegamer.com.br.
Eu sou o Prefeito Viváqua, esse foi o Pause pro Café. Se você tiver como, fique em casa. E se você tiver o privilégio, fique em casa jogando. Se você tem sugestões de temas, de coisas que ajudam a passar o tempo, de jogos específicos, manda pra gente também. O e-mail eu já falei, podcast@cidadegamer.com.br. Não esquece de contribuir com o PicPay se você tiver como, para ajudar a manter a Cidade Gamer ativa. Eu sou o Prefeito Viváqua, um abraço pixelado para vocês. E se vocês estiverem passando por um momento difícil, procurem um profissional.